Passando hoje de maneira mais geral na cirrose hepática, eu acredito que você tenha um grande domínio também desse tema, então eu não vou me prolongar e nem me estender aqui. As complicações eu vou ver amanhã, tá? Porque são elas em si que são um grande pulo do gato da cirrose. Não é propriamente a cirrose o tema que cai, assim, né? É a complicação da cirrose, que é o que geralmente é abordado num caso clínico, numa questão discursiva, numa prova prática, um procedimento, né? É mais a complicação da doença, em vez da doença, né? Mas, pra gente não deixar passar em branco, né? A cirrose nada mais é do que a desorganização citoarquitetural do fígado, que cursa com fibrose, nódulos de regeneração e alteração da arquitetura hepática. E como isso acontece? Como a gente tem essa destruição hepática? É muito simples. Normalmente é pelo vírus da hepatite, são os grandes precursores da cirrose, tá? Hepatite C, né? Hepatite B costumam cursar. A hepatite C tem caracteristicamente mais relação com câncer, né? De fígado. Espera que tem um corno passando e ele precisa avisar para a mulher dele que ele está chegando para o amante se esconder debaixo da cama. E a outra causa muito comum no Brasil, extremamente comum, é o etilismo, né? Aí então o alcoolismo, que leva então a cirrose hepática alcoólica, né? Que os etanóis e os alcoóis, eles normalmente levam ao aumento da oxidação e liberação de radicais livres, que levam à destruição do hepatócito. E aí a fisiopatologia é essa, como eu já comecei, né? O álcool ou o vírus, né, que infecta ali a célula do hepatócito, leva a então uma inflamação crônica, né? A lesão, inflamação crônica dos hepatócitos, que são constantemente lesionados, cursando com a inflamação crônica. Isso leva ao ativamento de células que a gente chama células estreladas hepáticas, ou células de Kupffer. Essas células de Kupffer, elas transformam-se em miofibroblastos e começam a depositar colágeno e matriz extracelular no fígado. E aí, isso leva a uma fibrose hepática. Então, a célula de Kupffer, ela tenta se adaptar a essa inflamação crônica, né? E aí o fígado fica com todo esse aspecto nodular. Isso aqui são fibrose e colágeno, matriz extracelular depositada entre os hepatócitos, levando uma desorganização de todo o parênquima e a disfunção hepática, que aí cursa, então, com as diversas complicações do fígado, né? Então, como eu havia falado, leva à rigidez do fígado, obstrução vascular intrahepática, que vai cursar então com outras alterações. E, dentre elas, a formação de nódulos de regeneração, né? Os hepatócitos então ficam tentando regenerar, porque o fígado, como você sabe, tem um altíssimo poder regenerativo, sendo possíveis transplantes hepáticos de apenas um lóbulo hepático, que no indivíduo sem o fígado, esse um lóbulo vira um fígado inteiro, né? Mas o fígado não é kryptoniano. E o cara que mete cachaça para dentro à torta à direita, né, não tem fígado que aguente. Por mais Wolverine que seja esse fígado, ele uma hora perde arrego, né? Então leva então essa destruição hepática, né, levando a arquitetura nodular, prejudicando então o fluxo sanguíneo e a função. E aí, prejudicando a função, a arquitetura toda fodida, o fígado todo fibrosado, nodulado, alterado, leva então às consequências, primeiro, hemodinâmicas, né? A gente tem a hipertensão portal. Por que acontece? O fígado ele tem a veia porta, que tenta passar aqui. Só que o fluxo sanguíneo ele encontra muita resistência para passar entre os sinusoides, que estão todos comprimidos numa estrutura fibrosada, numa estrutura rígida, numa estrutura que não é fluida para a circulação venosa. O fígado é um dos órgãos mais vascularizados do corpo. Então, a veia porta, sofrendo essa resistência ao fluxo, ela começa então a derivar o fluxo sanguíneo para as circulações colaterais. Então leva então aí a um aumento do fluxo da circulação esplâncnica, que seria a circulação
que é da veia gástrica esquerda, da veia esplênica, das veias esofágicas, das veias mesentéricas superiores e inferiores, né, que acabam tomando esses caminhos alternativos, né, por conta de uma hipertensão portal com resistência ao fluxo hepático, né? E isso, por sua vez, leva a um aumento, né, da pressão dessa circulação portal e congestão esplâncnica, que leva a uma hipovolemia arterial efetiva. Mas como assim uma hipovolemia arterial? Veja bem, você está dilatando uma circulação esplâncnica por todo o organismo, né, por toda a região abdominal. Você vai ter liberação de óxido nítrico e outros mediadores vasodilatadores que levam a uma vasodilatação. Então, o cara, ele tem uma hipovolemia arterial efetiva porque aumenta o território vascular e leva a uma maior volemia distribuída nessa circulação. E as outras áreas do corpo ficam menos vascularizadas. Então, o que acontece? Diminuição da perfusão renal, porque a circulação que deveria estar indo para o rim, para o coração, para o cérebro, fica presa, fica represada nessa circulação esplâncnica, né? E aí isso leva à diminuição da perfusão renal. Com isso, o rim entende que está chegando menos sangue, entende que o paciente tem menos volume e libera renina, levando ao aumento, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, retendo água e sódio e levando ao aumento de água e sódio num paciente que, teoricamente, tem um volume dentro dos parâmetros normais, certo? Leva a algo que a gente chama de ascite. É uma das principais complicações aí, então, por conta do aumento do volume, da congestão da circulação, né? Também vai levar às varizes esofágicas, por congestão das veias, né, esofágicas e com conseguinte hemorragia digestiva alta, uma grande complicação temida aí dos cirróticos, né, por conta das veias esofágicas estarem aí todas tortuosas e dilatadas no esôfago. Uma hora elas se rompem e leva à catástrofe aí, então, da hemorragia digestiva alta, tá? A síndrome hepatorrenal, tá? Ela também ocorre, nada mais é do que uma lesão renal pré-renal por conta da diminuição do volume, né, por estar represado na circulação esplâncnica, e a cirrose hepática, né? Então o paciente tem tanto dano renal, né, uma insuficiência renal aguda, como uma insuficiência hepática, o que é catastrófico. Imagina, o fígado já não funciona, já é crítico para o paciente. Aí o rim ainda não vai funcionar, o cara vai de arrasta para cima tranquilamente, né? Então, a gente tem essa vasodilatação sistêmica, né? Porque como tem esse aumento da circulação esplâncnica e a congestão que represa essa circulação do indivíduo no abdômen, o corpo todo leva uma vasodilatação, né, sistêmica, pela liberação de óxido nítrico, como eu expliquei. Isso leva à hipertensão arterial depois do sistema renina-angiotensina-aldosterona puxar mais água e sal, né, levando à retenção de sódio e água. E aí a gente tem o que a gente chama também de shunt porto sistêmico. O que acontece? O abdômen, particularmente o sistema digestivo entérico, deveria levar amônia e outras toxinas para serem metabolizadas no fígado, certo? Só que não chega no fígado, porque lembra que a gente tem uma hipertensão portal. Então, essas toxinas não conseguem ser depuradas no fígado. Então, elas sobem para o cérebro. Então, as toxinas como a amônia não conseguem ser metabolizadas pelo fígado, porque este está falecendo. Então, sobe para o cérebro do indivíduo. E lá no cérebro, essa toxina, o corno está passando ali para... Não, é muito corno que vive aqui na nossa cidade. Puta que pariu. Essa toxina atravessa a barreira hematoencefálica, leva à liberação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e diminuição do glutamato, tá? Que é um neurotransmissor excitatório, levando à depressão do sistema nervoso central, tá? Fica deprimido, o que corrobora com a encefalopatia hepática, né? Nada mais é do que a amônia que não foi metabolizada para o fígado, sobe para o cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica e deprime o sistema nervoso central, tá? Coagulopatias. Por quê? Veja bem, o fígado é estimulado pela vitamina K, certo? Pela vitamina K,
a produzir o quê? Fatores de coagulação. Não tem fator de coagulação sendo produzido, a gente tem uma insuficiência hepática. E a gente não tem albumina também. Então isso leva a uma diminuição da imunidade, porque as proteínas diminuíram, e a uma diminuição da coagulação. Então o paciente, qualquer porrada, ele começa a sangrar, começa a ter petequia, equimose, gengivorragia, né? Alterações hemorrágicas por todo o corpo, né? Começa a sangrar igual uma peneira. Icterícia. A bilirrubina, que é indireta, não é conjugada no fígado. Então ela fica presa no corpo, levando então aí a uma icterícia generalizada. A nasarca, porque a gente tem diminuição da albumina. A albumina diminuiu. A albumina é o principal fator de controle hidrostático. Lembra da lei de Frank-Starling, né? A gente tem a circulação e aqui a gente tem a albumina. E a albumina, ela tem a pressão oncótica que faz com que o líquido venha do espaço intersticial para dentro da circulação. Se a gente não tem albumina, esse líquido que era, essa proteína que era para estar no intravascular, desaparece. A gente só tem o sangue correndo. Então a água ela extravasa para o espaço intersticial, né? Ela extravasa, levando ao quadro de anasarca e ascite, consequentemente. Alteração imunitária, a gente não tem produção do sistema complemento pelo fígado, que é um dos principais componentes da imunidade. Então, por translocação bacteriana no intestino, as bactérias atravessam para o líquido acítico, que até então não tem proteínas do sistema complemento, e levam então aí a peritonite bacteriana espontânea, que é tratada com ciprofloxacina 500 mg via oral cada 12 horas por 14 dias. Como profilaxia, principalmente se o paciente tiver hemorragia digestiva alta, a gente já trata com a peritonite bacteriana espontânea, tá? Então, a gente tem um aumento da permeabilidade da mucosa, certo? Pela ascite, pela congestão, pela anasarca, isso leva à translocação das bactérias entéricas, a E. coli, de novo aparecendo aí, ó, a E. coli, que ela atravessa por translocação bacteriana, tá? E leva então a peritonite bacteriana espontânea secundária ascite, certo? E outros sintomas, o paciente vai ter fraqueza, adinamia, anorexia, telangiectasias pelo abdômen, né? Aquela circulação em cabeça de medusa, né? No abdômen do cara. Ginecomastia, por quê? Porque vai ter um aumento do estrogênio, né? O fígado, ele produz uma proteína que carreia e prende o estrogênio no homem. Então, se o estrogênio fica livre, ele leva então aí as mamas que são fartas, né? Você sabe do que eu tô falando. A gente tem a esplenomegalia por conta do aumento da circulação esplâncnica, né? Que leva ao aumento do baço. E o eritema palmar, né? Aumento da vascularização aí na mão também. O diagnóstico ele é clínico, laboratorial e imaginológico, tá? Ele é fechado aí pelos 3 componentes aí. São muito bem-vindos para sempre fazer o diagnóstico. O clínico eu acabei de citar todos eles, né? Clínicos é tudo isso aqui que você já viu. Laboratório é aquilo. Coagulograma, plaquetas baixas, albumina baixa, né? Leucócitos baixos. Hepatograma, a gente vai ter um TGO-TGP aumentado, né? As transaminases, né? Transaminases vão estar estouradas, né? De aumentado. A albumina vai estar baixo, né? As bilirrubinas vão estar com a sua fração indireta, tá? Indireta, vai estar aumentada, porque não está sendo conjugada no fígado e excretado pela bile. E na ultrassonografia hepática, o principal achado é um parênquima heterogêneo e nodularidades por todo ele, certo? O padrão ouro para o diagnóstico da cirrose hepática é a biópsia, tá? Não sempre é necessário, porque se você já tem todos os componentes aqui que eu já citei, clínico, laboratorial e imaginológico, não faz sentido você ter que biopsiar o cara só para constatar algo que você já sabe que ele tem, né? Mas é o padrão ouro aí para o diagnóstico, incluso o etiológico, né? O paciente ele pode ter uma doença de Wilson, né? Ele pode ter uma doença hepática gordurosa, né? Não alcoólica, aí, né? Como a doença de Wilson, hemacromatose, né? Outras doenças mais raras aí, inclusive autoimune, né? Então a biópsia ela é bem elucidativa em casos de dúvida, tá? Dúvida diagnóstica.
Ou então você quer só enfiar a agulha no cara e foda-se também, né? Mas fica aí a seu critério. E exames complementares, endoscopia digestiva alta para avaliar varizes esofágicas, paracentese, muito importante no cenário da ascite, tá? Porque a paracentese você vai diferenciar se ela é uma paracentese exudativa, né? Exudativa ou transudativa, né? Transudativa. E aí você vai fazer isso pelo score de Gaza, né? Eu não vou entrar em detalhe nisso hoje, que é um score bem complicadinho, precisa de muitas nuances, amanhã eu falo disso. E aí você vai saber se essa ascite ela é tuberculosa, ela é uma ascite bacteriana, ela é uma ascite por insuficiência cardíaca, se ela é por cirrose hepática, você vai saber se essa é uma ascite por síndrome nefrótica, né? E por uma síndrome de Budd-Chiari, né? Que é a obstrução da veia cava na região que desemboca dentro do fígado, né? Então, é imprescindível a paracentese para você descobrir a etiologia da ascite, né? Você não precisa biopsiar o fígado, você pode biopsiar só o abdômen do cara e constatar isso pela paracentese, tá? Sorologia para hepatite, tá? Para você descartar que a cirrose do cara seja por uma hepatite viral, tá? Por vírus, né? É a principal causa, então você tem que pedir a sorologia, IgG, IgA, o ELISA já é o suficiente, o Cumbis direto e indireto, né? Para saber se o cara, às vezes, vem até você com icterícia, né? E pode ser uma icterícia por uma anemia autoimune, hemolítica, secundária a autoanticorpos que vão e destroem as hemácias, né? Então você pede o Cumbis direto do cara, esqueci de colocar aqui, tá? Mas é o direto, e aí você descarta, né? A anemia hemolítica autoimune, né? Você pede o hepatograma, como eu já expliquei, para ver o TGO, TGP, tá? Conhecido hoje como AST e ALT, né? Alanina transferase e aspartato, né, transferase aí. Me corrija se eu estiver errado, né? É a nova nomenclatura aí na literatura. Mas o TGO, TGP ainda é aceito, tá? O INEP ainda aceita se você escrever isso numa discursiva, por exemplo. O lipidograma, tá? Você vai pedir o lipidograma aí para descartar uma hepatite gordurosa, né? Gordura no fígado, o cara tem colesterol alto, então tem acúmulo de gordura no fígado que é hepatotóxico e letal para o fígado. E aí a gente vai discutir depois daquele fármaco que você tem aí que trata a gordura no fígado, que inclusive pode levar a uma cirrose, tá? Os eletrólitos, principalmente, tá? A gente pede o sódio. Por que o sódio? Bom, ora, a gente tem uma hipovolemia no cara, uma hipovolemia relativa, tá? Ela é relativa porque está concentrado na circulação esplâncnica, está represado lá. E aí o sistema renina, né, angiotensina, aldosterona, ele vai e retém mais água e mais sódio. Só que não tanto sódio, né? E aí você tem muito líquido retido dentro do paciente, leva a uma hiponatremia, né, dilucional. Então o sódio dele, né, vai estar baixo. A gente vai pedir a urina simples, vai descartar infecções urinárias e outras etiologias, né? Principalmente, tá, a síndrome nefrótica, que é o motivo pelo qual a gente vai pedir, porque numa urina simples a gente vai ter albuminúria, tá? A gente vai ter albuminúria, que pode levar a um quadro de ascite, porque você perde a proteína pela urina e leva então uma diminuição da proteína na circulação, desenvolvendo o quadro de ascite pelos mesmos mecanismos da lei de Frank-Starling lá, né? Enfim. E o perfil de ferro, né, vai estar também alterado por conta da insuficiência hepática, tá? A gente vai ter uma diminuição de transferrina, por exemplo, né? Desculpa, a gente vai ter uma diminuição da ferritina, tá? Ferritina. E também uma diminuição da transferrina, né? Afinal, ela é produzida pelo fígado, então a gente não vai ter tão transportadores de ferro pelo corpo, o cara vai ter anemia, tá? Uma anemia aí por doença crônica, então essa anemia aí corrobora até com anorexia, dinamia, indisposição do paciente, né? Dedo em tambor, né? Quielite angular, então são todos esses aí para ser pedidos, né? Dentro de um contexto de uma cirrose. Todos têm que ser pedidos, todos têm que ser pedidos. Se você não verbalizar isso aqui
questão discursiva que pode perguntar isso para você, ou numa prova prática do Revalida, você provavelmente vai perder ponto em algum desses aqui. Por exemplo, se você pontuar só 4, é 1 ponto, se você falar 8, é 2 pontos, e aí vai. E os diferenciais é aquilo, né? Esquistossomose, um clássico, cursa com ascite, tá? Cursa com hepatomegalia, tá? Hepatomegalia, então, o Schistossoma mansoni, o parasita, ele fica dentro da veia porta e ele leva a uma hipertensão portal, porque ele causa um processo inflamatório crônico com fibrose da veia porta, tá? E que leva então aí a esse quadro de hepatomegalia e ascite. Então a esquistossomose, normalmente o paciente vai referir que esteve na beira de lagos, tá? Ele vai falar que tomou banho de lago, que tomou banho de lago assim, maltratado, ou ele andou em algum rio ou córrego com mau saneamento básico, e muito provavelmente ele vai falar para você que teve uma coceira, tá? Um prurido, tá? Pode chamar de prurido, tá? Na pele, tá? Na pele, principalmente no lugar onde foi inoculado as cercárias do xistossoma, tá? É chamado de dermatite, tá? Dermatite cercariana, tá? A dermatite cercariana, então, é o que normalmente está associado. É um grande diferencial. Isso aqui você tem que saber, e o diagnóstico para você chegar na esquistossomose é pedir sorologia, tá? Você pede a sorologia também com IgG, tá? E IgA, e principalmente o parasitológico de fezes, tá? Parasitológico de fezes. Eu vou fazer o parasitológico de fezes pelo método de Cato-Katz. Era uma grande aposta para o Revalida INEP agora na prática, não caiu, tá? Mas era muito forte, o INEP gosta muito de tema assim, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a esquistossomose, porque é um assunto que sem dúvidas, vai cair ou na objetiva de agora em outubro, tá? Ou vai cair na objetiva, ou vai cair na prática em algum momento. Em algum momento eles vão perguntar isso aqui, sem dúvidas, tá? Diferenciais: hepatite, já expliquei, né? Neoplasias hepáticas, daí então os tumores hepáticos, né? Malária também causa com hepatomegalia, né? Leishmaniose causa hepatomegalia, esplenomegalia, né? Aumento da circulação esplâncnica, e a síndrome nefrótica, aí são diferenciais. É por isso que a gente tem que pedir todos esses exames aqui já citados acima, ó, tá? Eu disse que não ia me estender, mas é um tema que é um leque, né? Pode ser muita coisa e há muito o que se discutir. Aí a gente tem o estadiamento de Shield Pug, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Ele só fala se o paciente é grau A, B e C, e é um score prognóstico, né? Então ele usa parâmetros clínicos laboratoriais, eu coloquei aqui, né? Ele avalia então a albumina, a bilirrubina, né? O tempo de protrombina, INR, se o paciente tem encefalopatia. E tem uma calculadora para isso, né? Se você não precisa efetivamente saber pontuar esse cara. O que você precisa saber é o que é avaliado. Normalmente é uma questão que pergunta quais são os parâmetros que o score de Shield Pug cobra. Aí você lembra esse mnemônico aqui, BEATA, né? É a bilirrubina, né? Ele avalia a bilirrubina, a encefalopatia, se o paciente tem encefalopatia hepática, né? Pela amônia atravessar a barreira hematoencefálica. Se o paciente tem ascite, o tempo de protrombina, né? O NR dele tá alargado, né? Tá normal, e a albumina dele, né? Que normalmente costuma estar diminuída, né? E aí vai avaliar a gravidade dele e a sobrevida em 2 anos, né? Se é de 100, 80, 40%, né? Grau C, ele tá com o pé na cova, né? Ele estaria quase morto. Aí a gente vem pro score MELD, né? Esse aqui você também já sabe, é o BIC, né? Bilirrubina, INR e creatinina, né? Avalia então aí o paciente se ele está pronto, né? Para receber um transplante. Então é um score que avalia a possibilidade, né? A possibilidade do transplante. Tá? Do transplante. E aí o tratamento, cara, é suporte, tá? Um cara que tem cirrose é suporte, é tratar as complicações. É isso, basicamente. Claro, a hipertensão portal, você vai usar espironolactona, inibidor da enzima convertidora de angiotensina, né? Você vai usar a furosemida para espoliar um pouco de volume do cara, porque ele está congesto, né?
Você vai usar o IECA para levar a vasodilatação da arteríola aferente, né? Levando, precavendo, né, ali uma lesão pré-renal, levando uma injúria renal aguda, então você vai fazer essa profilaxia com o IECA, né, você vai fazer hemodiálise nesse cara se ele tiver encefalopatia, né, hepática. Então, depende do que ele tem, né? Depende do que ele tem. É uma paracentese de alívio, se ele tiver uma ascite volumosa, né? Então, assim, é variável. Depende do problema dele. E o que é o tratamento definitivo disso? É o transplante, cara. Não tem jeito. O cara tem cirrose, cara, só vai sarar se colocar um fígado novo ali, né? E para isso a gente tem alguns critérios aí que são obrigatórios, né? Tipo, o cara não pode ter AIDS, o cara ele não pode ter sepse, o cara não pode ter um colangiocarcinoma, né? Que é muito provável que esse colangiocarcinoma, se não tratado, possa metastatizar para o fígado novo, né? Levando a então uma perda de um órgão viável, e o cara que usou álcool nos últimos 6 meses, né? Evidente que um cara que não bebe e tem, sei lá, uma cirrose por hepatite merece muito mais o fígado do que um alcoólatra, né? É justo, né? Vamos cá entre nós, é justo. Um cara que fica bebendo e não consegue ficar 6 meses sem beber, né? Porra, é difícil você ajudar esse cara, né? Tem gente que precisa do fígado muito mais do que ele e é mais merecedor do que ele, pô, desculpa, mas é assim que funciona a triagem, né? E são as contraindicações absolutas, cara. Então, fica aí então, assista em 1.5, aí você vai ver mais rápido.